Hoje, dia 25 de agosto, e este é o sexto vídeo que preparo para falar sobre o projeto. Ainda não sei exatamente que projeto é esse, porque quando comecei lá atrás, eu tinha uma ideia na minha cabeça, era um desejo muito grande, mas o que eu percebi foi que à medida que eu comecei a gravar os vídeos e comecei a falar sobre o processo, muitas coisas têm acontecido. E eu achei super importante esse compartilhar, porque cada vez mais eu me dou conta, como eu venho comentado em muitas publicações, de que nada está separado. Tudo se conecta de alguma maneira. No dia 22 de julho foi meu aniversário e nesse dia eu tinha programado mais uma oficina, seria a segunda oficina que eu iria fazer. E não teve nenhum interessado. Aquilo me deixou muito pensativa naquela semana e fiquei prestando atenção o que está acontecendo. O que é que está surgindo no meio disso e que eu ainda não prestei atenção? À medida que eu entrava em contato com esse sentimento de não valor, de não ter valor o meu trabalho, e eu estava com dor no ombro e num determinado momento que eu tinha que respirar, focada nessa área, me veio um sentimento de culpa muito grande e eu comecei a chorar. E a partir dali começou a vir muita coisa com relação à culpa, que eu comecei a entender como as coisas estavam sendo linkadas nesse momento. Eu acho que mais de um vídeo, para falar a verdade, eu falei disso. E falava com amigos, eu falava assim, eu me sinto culpada por não estar fazendo mais. Olha de que lugar eu estava criando esse projeto, de um lugar de culpa. Já parou para pensar nisso? De que lugar você cria seus projetos? De que lugar você cria uma empresa? De que lugar você aceita um emprego? Já parou para pensar nisso? Lembram que eu vinha trazendo o tema do meu pai, da questão de não falar, das dificuldades? Lembra que nos vídeos anteriores eu falava sobre isso? Pois bem, me veio fortíssimo o dia da morte do meu pai. E antes de explicar isso, eu preciso abrir um parênteses aqui para explicar. Antes do meu pai morrer, nós tínhamos nos mudado para um apartamento maior. E nesse apartamento que fomos morar, tinham vários banheiros, só que só um tinha espelho, que era do quarto da suíte. Um dia eu falei para o meu pai, pai, precisa comprar os espelhos dos outros banheiros. E a resposta foi, você pode comprar esses espelhos. Sabe qual foi a minha resposta? Eu não. Bem típico da adolescente que eu era. Rebelde. Eu era incapaz de dizer, sim pai, vou ficar feliz de comprar esse espelho, oba, vou comprar o espelho que eu quiser. Não. Eu falei, não. E ponto. Só que o que aconteceu? Um dia antes da morte do meu pai, eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele tinha morrido. E ele estava deitado e eu chorava e chorava e chorava em cima assim do seu peito. E eu falava para ele, pai, eu juro que eu ia comprar os espelhos. E no dia seguinte, de fato, meu pai morreu.
Esse fato em si não parece tão significativo. Hoje eu compreendo como algo muito profundo. Só que não para aí. No mesmo dia da morte dele, no final da tarde, já estávamos todos em casa, completamente transtornados. Estávamos em silêncio no meu quarto. Eu me lembro que a luz estava um pouco escura, eu acho que a gente não acendeu a luz do quarto, e eu estava em pé, olhando para fora, pela janela. Eu me conectei com meu pai e falei para ele: eu vou cuidar deles. Você tem noção do que isso significa? Talvez você não conheça de constelações familiares, você não conheça um pouco da psicogenealogia, de epigenética, de energia, mas essas promessas que fazemos, até mentalmente, sobre uma situação, sobre uma questão específica, para uma pessoa, as frases que dizemos, elas têm um poder muito grande. E de fato foi o que eu fiz. A minha vida ficou focada para o trabalho. Eu precisava ajudar a minha família e inúmeras vezes eu fiz isso. E da onde vinha esse sentimento do meu trabalho? Da culpa de não ter feito algo. E minha trajetória profissional, que ela foi mudando muito ao longo dos anos. Hoje, quando eu olho para ela, eu vejo exatamente em cada ponto o que eu estava trabalhando, mas sempre desse lugar de que eu tinha que cuidar dos outros, de que eu tinha que olhar pela minha família. Eu quis fazer esse parênteses porque ele é de extrema importância para essa evolução, para esse novo degrau que eu estou em busca neste momento. E eu quero resumir isso nesse vídeo e vou parar por aqui para que você pense, para que você feche os olhos por um instante e pense. De que lugar você está criando o seu projeto? De que lugar você escolheu a profissão que você exerce? E o emprego onde você está? Muitas coisas você vai começar a desvendar, assim como eu estou desvendando. E agora, depois que eu comecei a ver isso, é tão incrível, porque não para ali. Ele começa ali, nessa reflexão, nessa dor, nessa manifestação física, porque dali é como um portal. É um portal que se abre para que você comece a enxergar outras questões. Meu nome é Sandra Tello e esta história é parte do projeto Amaridades, Histórias em Movimento.